No dia do nosso 20º aniversário de casamento, eu acordei cedo, coloquei meu melhor vestido e preparei a mesa da sala como eu fazia todos os anos. Eu tinha comprado as flores favoritas do meu marido, feito a sobremesa que ele sempre dizia amar e até deixei uma carta ao lado do prato dele, porque depois de 20 anos juntos eu ainda acreditava que pequenos gestos mantinham um casamento vivo. Mas naquela noite, enquanto eu olhava para o relógio passando das 8, percebi que havia algo errado. Meu marido, Rafael, não estava em casa. No começo eu tentei convencer a mim mesma de que ele estava preso no trânsito em São Paulo, onde ele trabalhava. Talvez tivesse acontecido algum problema no escritório. Talvez ele estivesse preparando uma surpresa. Afinal, depois de 2 décadas juntos, eu ainda conhecia aquele homem como alguém que gostava de fazer planos inesperados. Mas então meu celular vibrou. Era uma mensagem dele. Não vou conseguir ir para casa hoje. Preciso resolver uma coisa importante. Depois conversamos. Só isso. Depois de 20 anos de casamento, depois de tantos aniversários comemorados juntos, depois de tudo que construímos, ele me deixou sozinha na nossa data especial com apenas uma mensagem de poucas palavras. Eu fiquei parada na cozinha da nossa casa em Campinas, olhando para aquela mesa preparada para 2 pessoas, sentindo uma mistura de tristeza e confusão que eu não conseguia explicar. Não era apenas o fato de ele ter faltado ao jantar, era a forma como ele fez isso, como se aquele dia não tivesse significado nada. Eu tinha passado metade da minha vida ao lado daquele homem. Eu estava com ele quando perdeu o emprego aos 35 anos. Eu cuidei dele quando ficou doente. Eu apoiei todos os sonhos dele, mesmo quando precisei colocar os meus de lado. Durante anos eu acreditava que éramos uma equipe, mas naquela noite, pela primeira vez, senti que talvez eu estivesse jogando sozinha. O mais estranho era que Rafael não parecia um homem que esqueceria nosso aniversário. Ele sempre lembrava datas importantes. Sempre dizia que nossa história era uma das maiores conquistas da vida dele. Então por que ele escolheu justamente aquele dia para desaparecer? Eu não sabia naquele momento. Mas a verdadeira razão pela qual ele não apareceu naquela noite revelaria um segredo que mudaria completamente a forma como eu enxergava meu casamento de 20 anos. Nos dias que seguiram aquele aniversário, eu tentei agir como se nada tivesse acontecido. Rafael voltou para casa na manhã seguinte carregando uma expressão cansada no rosto, como se tivesse passado a noite inteira enfrentando algum problema enorme. Ele colocou as chaves sobre a mesa, me deu um beijo rápido na testa e disse apenas que depois me explicaria tudo. Mas esse depois nunca chegava. Eu observava cada movimento dele tentando entender o que estava acontecendo. Durante 20 anos eu conheci os pequenos detalhes daquele homem. Eu sabia quando ele estava preocupado pelo jeito que mexia nas mãos. Sabia quando estava escondendo algo pelo silêncio excessivo. E naquela semana, havia um silêncio diferente dentro da nossa casa em Curitiba. Eu não queria acreditar que meu marido estava me afastando de propósito. Minha primeira reação foi procurar desculpas para ele. Talvez fosse algum problema financeiro. Talvez alguém da família precisasse de ajuda. Talvez fosse algo relacionado ao trabalho. Mas então, em uma tarde de quarta-feira, enquanto Rafael estava no banho, o celular dele recebeu uma notificação. Eu não tinha intenção de olhar. Nunca fui uma pessoa que invadia a privacidade dele. Mas a mensagem apareceu na tela bloqueada e uma frase chamou minha atenção. Obrigado por tudo que você fez. Eu nunca vou esquecer essa noite. Meu coração acelerou. Não era uma mensagem de trabalho. Não era algo comum. Quando Rafael saiu do banheiro, eu perguntei calmamente quem tinha enviado aquela mensagem. Ele ficou parado por alguns segundos. E naquele pequeno momento eu percebi que ele estava escolhendo as palavras. É complicado, Mariana. Eu queria te contar no momento certo. Aquela resposta me machucou mais do que a própria ausência no aniversário. Porque depois de 20 anos juntos, eu não queria uma explicação perfeita. Eu queria apenas sentir que ainda era a pessoa em quem ele confiava. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, eu sentei sozinha na varanda da nossa casa e comecei a lembrar de toda a nossa história. Lembrei de quando nos conhecemos em uma pequena cafeteria em Belo Horizonte. Lembrei do nosso primeiro apartamento, das dificuldades que enfrentamos, das noites em que fizemos planos para o futuro. Eu percebi que havia passado anos tentando manter nosso casamento forte,
mas talvez eu tivesse deixado de perguntar se Rafael ainda estava construindo esse futuro comigo. No dia seguinte, eu tomei uma decisão. Eu não iria mais esperar uma explicação que talvez nunca viesse. Eu precisava descobrir a verdade. E o que encontrei naquela busca silenciosa foi algo que eu jamais imaginei. Algo que inicialmente parecia uma traição, mas que escondia uma razão muito mais profunda do que eu poderia imaginar. Eu esperei Rafael sair para trabalhar naquela sexta-feira e pela primeira vez em muitos anos, senti que precisava olhar para a nossa história com outros olhos. Não era uma busca por uma prova para acusá-lo. Era uma tentativa desesperada de entender quando exatamente nós dois começamos a nos afastar. Eu fui até o escritório dele em nossa casa, um lugar onde eu raramente entrava porque sempre respeitei o espaço dele. Abri algumas gavetas, procurei documentos antigos e encontrei uma pasta marrom escondida atrás de alguns livros. Meu coração começou a bater mais forte quando vi meu nome escrito na capa. Por alguns segundos pensei no pior. Imaginei que encontraria algo que destruiria completamente tudo o que eu acreditava sobre nosso casamento. Mas quando abri a pasta, minhas mãos começaram a tremer por outro motivo. Dentro dela havia documentos, fotos antigas e cartas. E então eu entendi por que Rafael tinha sumido no nosso aniversário. A primeira coisa que encontrei foi uma foto minha de muitos anos atrás. Eu estava sorrindo ao lado da minha mãe, em frente à pequena casa onde cresci em Recife. Atrás da foto havia uma anotação escrita pela letra de Rafael. Ela sempre cuidou de todos. Agora é minha vez de cuidar dela. Eu fiquei confusa. Continuei olhando os papéis e encontrei documentos de uma clínica especializada em tratamento de saúde. Meu coração apertou quando percebi que Rafael vinha planejando algo há meses. Ele não estava escondendo uma outra mulher. Ele estava escondendo um plano para mim. Naquela mesma tarde, quando ele chegou em casa, eu coloquei a pasta sobre a mesa da cozinha. Ele ficou completamente em silêncio. Pela primeira vez em dias, Rafael não tentou evitar a conversa. Você descobriu? Ele disse baixinho. Eu olhei para ele esperando uma explicação. Então ele respirou fundo e sentou na minha frente. Ele contou que alguns meses antes tinha percebido que eu estava diferente. Eu estava sempre cansada, sempre preocupada com todos, sempre colocando as necessidades da família antes das minhas. Ele disse que começou a perceber coisas que antes ignorava. As noites em que eu chorava escondida, os exames médicos que eu adiava, os sonhos que eu abandonei para ajudar todo mundo. E foi naquele momento que ele revelou a verdade sobre aquela noite do nosso aniversário. Ele não tinha ido embora porque não se importava comigo. Ele tinha ido buscar uma surpresa que planejava há quase um ano. Rafael havia comprado uma viagem para nós dois para a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, um lugar que eu sempre dizia querer conhecer. Mas antes da viagem, ele queria fazer algo ainda mais importante. Ele queria organizar uma renovação dos nossos votos e reunir pessoas que fizeram parte da nossa história. A mensagem que eu tinha visto no celular era da irmã dele, agradecendo por ajudá-la em uma homenagem que estavam preparando para mim. Eu senti uma mistura de vergonha e emoção. Durante aqueles dias, eu tinha criado uma história na minha cabeça baseada na minha dor. Eu achei que ele estava me deixando de lado, quando na verdade ele estava tentando me lembrar que eu também merecia ser cuidada. Mas havia uma coisa que ainda precisava ser dita, porque mesmo com toda aquela surpresa, uma parte de mim continuava machucada, e eu precisava que Rafael